Olá, minha gente, sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast Papo de Redação desta segunda-feira. Hoje é dia 2 de dezembro de 2024. Sou o Lucas Luquezzi para comandar mais essa edição que repercute as principais notícias do dia, também trazendo entrevistas especiais. Nesse momento, a gente está num ciclo de entrevistas com os 23 vereadores da capital de Boa Vista. Esperamos entrevistar todos até o final desse ano, para a gente conhecer quem vai representar a gente para esses próximos 4 anos. São 470 mil pessoas que vivem aqui na capital, né, que escolheram viver aqui ou que nasceram aqui, e para a gente é sempre um prazer trazer esses parlamentares para a gente poder mostrar para vocês quem são eles, né, por que se habilitaram a representar essa população de mais de 470 mil vidas. Hoje nós vamos receber dois vereadores, o vereador Thiago Saraiva, do PSD, e o vereador David Carneiro, do União Brasil. E você é o nosso convidado a continuar conosco. Você pode fazer os seus comentários aí na seção de comentários do canal da Folha no YouTube, além, é claro, de sugerir matérias ou entrevistas para a nossa redação pelo 999715300. Deixa eu fazer alguns destaques antes de a gente começar o ciclo de entrevistas de hoje, gente. Alguns destaques do nosso portal folhabv.com.br. MPC recomenda cancelamento de festejos em São Luís, no interior de Roraima. PM recebeu 129 denúncias de perturbação de sossego no final de semana. Que situação, hein, gente? Ex-prefeito de Rorainópolis é multado por ausência de prestação de contas. E ainda, gente, uma reportagem sobre o Porto Seco de Boa Vista. Hoje teve uma entrevista coletiva no Palácio Senador Lélio Campos, sede do governo de Roraima, para falar dos próximos passos sobre a instalação desse Porto Seco, que vai ter um investimento inicial de 30 milhões de reais. E foi uma entrevista coletiva que contou não somente com representantes do governo do estado, mas também com representantes da Receita Federal. E nós convidamos você a acompanhar esses detalhes sobre essas manchetes no nosso noticiário, no nosso portal folhabv.com.br. Então, o nosso primeiro entrevistado de hoje, gente, ele é nascido na cidade de Amajari, criado na Serra do Tepequém, gente. Que coisa maravilhosa, hein? Serra do Tepequém é uma coisa divina mesmo. Ele tem 40 anos, nasceu aí no dia 28 de maio de 1984, é casado e pai de 3 filhos, é empresário no ramo de projetos nas áreas de educação, saúde, e tem formação superior em gestão pública. Tem 23 anos de experiência na educação privada. E olha, ele já foi vereador no município de Amajari, na cidade natal dele, além de ter sido presidente da Câmara de Amajari. E em 2024 ele decidiu disputar a eleição para vereador aqui em Boa Vista, na capital de Roraima. Recebeu 2.183 votos, sendo aí o 21º mais votado aqui em Boa Vista. Seja muito bem-vindo, vereador Thiago Saraiva. Eu já começo com uma pergunta, né? Como é que é fazer uma campanha aqui na capital? Qual é a diferença para fazer uma campanha no interior? Boa tarde, meu amigo Lucas. Primeiramente, agradecer a Deus por nos dar essa oportunidade de estar aqui. Mandar um boa tarde especial aí para todos os ouvintes da Rádio Folha. Gostaria de parabenizar pela excelente iniciativa de trazer os vereadores para ouvir as suas propostas. Muito falaram como é que foi a sua caminhada durante a eleição. Isso é muito importante para a população sentir, os ouvintes sentir. Como é que foi essa trajetória, né? Exatamente, como é que foi essa trajetória, mas assim, uma trajetória muito corrida, muito suada, muito sofrida, né? Não é fácil ganhar uma política no município de Boa Vista. Eu tive a grata satisfação de ser vereador no município de Amajari, fui presidente da Câmara, fui o mais votado. A vereança no município de Amajari assim, me ensinou muito, me deixou muito perto das pessoas, e a gente veio para esse desafio aqui em Boa Vista, né, que graças a Deus teve as 2.183 pessoas que acreditaram nesse projeto. E que tipo de argumentos, que tipo de coisas que você apresentou durante essa campanha eleitoral para convencer 2.183 pessoas a votar em você? A gente
levou a verdade em primeiro lugar, né, Lucas? Sempre levando a verdade, a gente defendeu e levantou a bandeira da educação e do social, porque são coisas que a gente se identifica, por mais que nós, vereadores, teremos a função de trabalhar em todos os aspectos que traga benefício para a população, mas a gente defendeu muito essa bandeira da educação, porque a educação é a ferramenta que transforma vidas, né? Então a gente sempre levava em nossos discursos a importância da educação, e principalmente a educação infantil lá, que é a responsabilidade do município, do prefeito do município, né? Então a gente levantou e defendeu muito essa bandeira. Antes de a gente falar um pouco das suas prioridades para esses próximos 4 anos, eu queria saber um pouco da tua origem, né? A gente viu aqui na sua apresentação que você foi nascido e criado, né, aí na Serra do Tepequém. Como é que foi essa tua origem, o começo da tua infância aí? Enfim, queria conhecer você. Isso, Lucas, eu tive a grata satisfação de nascer na Serra do Tepequém. Eu fui lá, quando criança ainda lembro do auge do garimpo, né? E aí lá em 99 fechou o garimpo, e aí se acendeu a questão do turismo, que até hoje é o foco principal e um dos pontos principais turísticos de Boa Vista, de Roraima e do Brasil, hoje é o Tepequém, né? E lá a gente deu nossos primeiros passos na política também. Meu pai, o meu pai era um dos pioneiros da Serra do Tepequém, garimpeiro, logo depois foi trabalhar na pecuária, e a gente sempre esteve muito perto das pessoas, né? Meu pai, a minha mãe missionária da Igreja Assembleia de Deus, sempre ajudando muitas pessoas, a gente criou esse vínculo de estar perto das pessoas. E em 2006 surgiu a oportunidade, 2016 surgiu a oportunidade de sair candidato a vereador no município de Amajari, o município que eu nasci, que me criei, um município que consegui contribuir com o desenvolvimento, né? Fui o vereador mais votado, tive a grata satisfação de ser o vereador mais votado do município naquela época. Uhum. Fui o presidente da Câmara também, que me deu uma experiência muito boa e muito grande também para contribuir com o desenvolvimento do nosso município. 4 anos depois, saí candidato a vice-prefeito, juntamente com a vereadora Varti, pelo partido do Solidariedades. Acreditamos num projeto, né? Não ganhamos a eleição, mas fizemos muitos amigos, construímos amizade, levamos as políticas públicas do nosso projeto que poderia ajudar a população do Amajari, né? Hoje, só para falar, Lucas, que hoje, nessa última eleição, eu me elegi vereador aqui no município de Boa Vista, e a Varti foi eleita lá no Amajari como a candidata mais votada, né? Então é sinal do trabalho, sinal das amizades que ficaram no nosso município. Pois é, e assim, a maioria da tua vida você viveu realmente lá em Amajari? Isso, aí quando lá no Tepequém só tinha até a 4ª série, né? Uhum. Aí vim para Boa Vista juntamente com a minha mãe, onde fui terminar os estudos, né? Com a importância do estudo, e fiquei nas férias indo, né, para o sítio, para a fazenda do meu pai, no meio do ano, no final do ano. E aí a gente foi criando esse corpo, esse vínculo a cada dia que passava, né? Em 2002 comecei a trabalhar na faculdade atual, numa empresa privada, que hoje é um centro universitário Estácio Atual, onde até hoje eu trabalho esses 22 anos na área da educação, na área privada da educação. Então eu saí de lá do Amajari, vim estudar, passei esse tempo dentro da faculdade, voltei para o meu querido município como vereador para contribuir um pouco nas políticas públicas. E foi lá que você se formou em gestão pública? Formei na Faculdade Estácio em gestão pública, exatamente. E nesses 23 anos de experiência na área de educação, foi na área mais de gestão? Assim, isso, a minha função era de prefeito do campus, né? Chamo prefeito, outros chamamos supervisor do campus da faculdade. E aí, ao longo desses 22 anos trabalhando... Hoje não é fácil você passar 22 anos trabalhando numa empresa privada, você trabalha numa empresa privada, então você tem que você tem que dar resultado, você tem que trabalhar dentro das diretrizes das empresas, e graças a Deus a gente
com um olhar diferente, sempre trabalhando perto das pessoas, ouvindo, escutando, e a gente conseguiu criar esse vínculo profissional, vínculo de amizade, e passei esses 22 anos trabalhando na Faculdade Estácio. Tiago, em que momento que a política entrou na tua vida? Qual foi o marco realmente que você se considera que, poxa, foi aqui que começou a minha vida na política? Isso, no meu dia a dia, no município do Tepequém e do Amajari, eu via muito as necessidades, né? E aí a gente já com uma visão diferente da política, porque a maioria das pessoas não precisa do político, Lucas, mas todos nós precisamos das políticas públicas, né? E as políticas públicas, elas estão inseridas no nosso dia a dia. Então tinha umas coisinhas que eu via lá no nosso município que eu achava que a gente poderia melhorar de uma forma ou de outra, e a gente dava ideia, às vezes não funcionava. Aí eu disse, olha, em vez de eu estar falando, opinando, eu vou tentar ser candidato para me ver se eu consigo fazer alguma coisa pelo meu município. E foi onde deu certo, graças a Deus. A gente começou lá nossas raízes políticas no município do Amajari. E o que você fez de bom lá, na área da educação, especialmente no município de Amajari? O vereador no município, Lucas, ele trabalha muito na fiscalização e na parceria com o prefeito, né? Então, a gente conseguiu lá na nossa época de vereador as reformas das escolas do município de Amajari, a gente conseguiu a valorização salarial. Logo em seguida, lá a prefeita, na época a prefeita Vera, fez um concurso onde ela enfatizou a área da educação. Hoje, eu acho que 70% dos funcionários da educação são concursados, né? Então, isso foi uma bandeira que nós levantamos juntamente com outros vereadores e a prefeita, na época, lá sempre muito atenta a esta situação. Então, foi isso a nossa contribuição que a gente pôde fazer no município do Amajari. Quando você concorreu para vice-prefeito, vocês ficaram em que posição na eleição? Foi uma eleição muito disputada. Nós ficamos lá em terceiro lugar, mas a nossa diferença do terceiro para o primeiro foi uma diferença de 302 votos. Né? Então, bem disputado lá mesmo, muito né? disputada a eleição no município do Amajari. Assim, uma experiência única mesmo. Lá a gente era 2 vereadores mesmo, com a cara e a coragem, que acreditamos no projeto que poderia dar certo. E, assim, foi uma experiência muito boa e muito gratificante. Aqui na capital, por que você decidiu se filiar ao PSD para poder concorrer à vaga de vereador? O PSD, na conjuntura política, Lucas, a gente conversa com um partido, conversa com outro, né? E o partido que eu me identifiquei foi com o partido PSD. O deputado Zé Haroldo, que é o presidente do partido, jogou muito claro, sempre muito limpo, né, em relação ao partido, em relação à forma que ia ajudar os candidatos. E aí eu senti uma solidez, né, no presidente do partido, e decidimos disputar a eleição pelo partido PSD. E nessa campanha eleitoral você teve um apoio muito forte, né, de um deputado estadual, que é o Éder Lourinho, que é do PSD também, né? Isso, Lucas. O deputado Éder é um amigo, um irmão, um parceiro que acreditou nesse projeto. Hoje eu estou como vereador porque o deputado Éder pegou na minha mão, caminhou junto, pediu voto, me ajudou, colocou o grupo para nos ajudar na campanha. Hoje a política no município de Boa Vista está muito difícil, a política está muito profissional, ela está muito onerosa, e o deputado Éder acreditou, né? Viu em mim uma pessoa com potencial, com um perfil parecido com o perfil dele, e acreditou no projeto, e eu sou muito grato ao deputado Éder, a todo o seu grupo, por acreditar neste humilde candidato lá do município de Amajari, onde muitos nos acreditaram. E o deputado Éder não, disse, olha, Tiago, eu estou vendo em você um perfil diferente, um perfil de pessoa que pode contribuir com o município de Boa Vista, são pessoas assim que eu quero do meu lado. Então foi muito positivo, e eu tenho assim um carinho muito grande pelo deputado Éder, por acreditar nesse projeto. Então você considera que ele é o seu padrinho político? Sim, meu padrinho, meu amigo, meu irmão, todos adjetivo positivo, eu posso considerar o deputado Éder. E que tipo de participação que ele vai ter no seu mandato? A participação do deputado Éder é a participação de orientação, né? Então ele é um deputado já de 2 mandatos, que tem uma experiência política muito grande, né? Então durante a campanha eu escutava muito ele,
escuto muito ele, então ele tem esse papel da orientação, né? Então eu até assim, admiro muito o deputado Éder por nunca ele impor nada durante esse período eleitoral, nem o pré-campanha, nem o pós-campanha, nada, né? O deputado Éder sempre disse, olha, Tiago, nosso objetivo é que você ganhe a eleição, nós ganhamos a eleição, e disse, Tiago, o objetivo é que você faça um bom trabalho. Se você precisar de orientação, de conselho, estarei sempre aqui. E claro que a gente vai precisar de orientação e de conselho para fazer um bom trabalho. Então, mas assim, de certa forma, você acha que vai ter uma posição mais independente na Câmara Municipal como vereador? Sim, uma posição independente, claro. O papel do vereador, Lucas, é legislar e fiscalizar, independente que seja situação ou oposição, né? Então, nós temos, o município está aprovando aí a LOA, não foi aprovado, mas vai ser aprovado o orçamento para o próximo ano de quase 2,5 bilhões, né? A responsabilidade da fiscalização desse recurso é dos vereadores, porque a população nos elegeu para isso também, né? Então, nós temos que fazer o nosso papel, fazer o máximo possível que as políticas públicas cheguem para as pessoas. Vereador, você tinha pretensão de concorrer para vereador esse ano? Não. Aqui em Boa Vista? Pretensão nenhuma. Eu ainda tinha vontade de sair candidato a vereador no município do Amajari, né? Sempre os amigos, Tiago, vem ser candidato aqui, o seu nome é muito bom. Recebi o convite para ser candidato a vice-prefeito também de um grupo político lá, não aceitei. E veio o convite do deputado Éder lá no ano passado, né? E quando ele aceitou, que deu a palavra, que ele me deu a palavra dele, nós começamos essa construção. O que você acha que Boa Vista precisa melhorar, Tiago? O que é mais prioridade que vai receber a sua maior atenção aqui? Isso. Em Boa Vista? A bandeira que eu levantei, Lucas, foi a bandeira da educação. A educação é a única ferramenta que transforma vidas, é a educação. Então, a gente vai trabalhar, levantar a bandeira das políticas públicas também para a educação, com a valorização dos profissionais na área de educação. Então, hoje, foi uma demanda que a gente recebeu durante as nossas visitas, Lucas, era isso, era a valorização do profissional da área de educação, né? Então, não tem como a gente ter uma boa educação se o profissional da educação, em modo geral, o professor, o merendeiro, o cuidador de aluno, todos os profissionais da educação não têm uma valorização. Então, nós vamos trabalhar, vamos sentar, vamos criar comissões para valorizar o profissional da área de educação. Que outros tipos de trabalhos, que outros tipos de prioridades você acha que tem que enfrentar nesses próximos 4 anos? Nós vamos trabalhar e levantar a bandeira também, Lucas, das políticas públicas na área social. Hoje, o nosso estado, nossa cidade de Boa Vista, ela é dividida em 5 zonas, mas lá na Zona Oeste a gente tem mais de 40 bairros. Na Zona Oeste, lá, Asa Branca, Pintolândia, lá se concentra 70% da população está na Zona Oeste. Isso dá em torno aí de 250, 260 mil pessoas estão lá na Zona Oeste. Então, é trabalhar para levar as políticas públicas para quem precisa, né? Não dizer que o pessoal aqui do centro, desses bairros mais próximos aqui, não precisa das políticas públicas. Todo mundo precisa, mas eu, que sou da Zona Oeste, que moro lá na periferia, eu sei a importância das políticas públicas chegarem para as pessoas do nosso bairro. E a importância que tem nós, vereadores eleitos, em trabalhar as políticas públicas, levarmos alternativas para executivo, levarmos alternativa na gerência, que a gente sabe quem gere o orçamento público é o executivo, né, o prefeito do município, mas nós, vereadores, sabendo o nosso papel da execução na veia, na verdade, na execução de um orçamento de 2,5 bilhões que chegue para a população que precise. Desde lá do bairro mais populoso, lá que é o Pintolândia, até o menos populoso, que é o Lauro Moreira, se eu não me engano. E então você aí confirma que as políticas públicas elas têm que ser mais direcionadas principalmente para as pessoas das áreas mais afastadas da nossa cidade. Mais afastadas, exatamente. Olha, Lucas, durante essa campanha a gente andou por muito bairro e a gente viu a questão
da migração venezuelana, por exemplo, lá no bairro 13 de Setembro. Essa mesma densidade de pessoas, a gente estava lá no bairro Caimbé, onde eu morava. Tá entendendo? Então, a mesma quantidade de vaga de aluno na escola lá do 13 e do Caimbé, que era há 5 anos atrás, é a mesma quantidade agora. Mas o número de aluno aumentou, a quantidade de profissionais é o mesmo, tá entendendo? Então, assim, a gente tem que trabalhar as políticas públicas dentro desse sentido, né? Que chegue aonde esteja precisando de verdade, né? Quando a gente fala em educação, Lucas, hoje a gente tem um número muito grande de crianças venezuelanas dentro da sala de aula do município, a gente tem um número muito grande de crianças com autismo, a gente tem um número muito grande de crianças com TDAH dentro da sala de aula, então a gente tem que se preparar e trabalhar para saber a forma que os profissionais da área da educação, por isso que eu falo na valorização, estão trabalhando com esse novo modelo, esse novo mecanismo, né? Então, é uma realidade que o município de Boa Vista passa, que município nenhum do Brasil passa, que seja essa realidade, né? Então, hoje tem salas de aula no município que tem 30 alunos, 20 são venezuelanos, crianças venezuelanas. Aqui eu não estou falando de desmerecer nem nada, que é isso, eu estou dizendo assim... Uma realidade, a realidade, exatamente, e saber como o professor está sendo preparado para isso, né? Então, você já pensou lá o professor que vem lá da sua casa para dar aula, ele já que reclama que não recebe a GID, né? Que vamos brigar para colocarmos dentro do orçamento, a boa vontade do executivo, pela GID da área da educação do município, que é muito importante, né? Então, a gente vê lá o professor, ele vem com um grande número de alunos com autismo, com um grande número de alunos com TDAH, um grande número de crianças venezuelanas dentro da sala de aula. Então, a gente tem que trabalhar as políticas públicas que atendam essas demandas na valorização e na preparação dos professores, dos profissionais da educação. Vereador, o senhor sabe o que significa essa palavrinha chamada vereador? O que faz um vereador? O vereador, na sua essência, o vereador e a função do vereador é essa, Lucas, é fiscalizar e legislar, né? Então, nós vamos trabalhar para o que o povo nos deu esse cheque em branco para fazer isso, né? Para a gente criar leis que tragam benefício para a população e a gente fiscalizar o executivo. O que você, porventura, se declara de direita, de esquerda, de centro? Não, eu sou de direita, sou cristão, sou evangélico, respeitando todos os lados, né? Sou conservador, defendo a família, defendo os princípios da família. Então, não tem essa de ficar em cima do muro, não. Nós somos de direita mesmo. O nosso estado de Boa Vista, Roraima, o nosso Brasil, né, ele tem um número muito grande de pessoas conservadoras, onde eu me incluo nisso. E em relação ao seu grupo político, né, o PSD ele é mais alinhado hoje ao governo de Roraima? Qual vai ser a sua posição na Câmara sobre tipo assim, porque a gente sabe que hoje na atual conjuntura tem pelo menos 3 grandes grupos políticos, que é o grupo do governador, o grupo da ex-prefeita e o grupo do Sampaio. Você se encaixa em algum desses grupos? Na verdade, assim, eu votei e pedi voto no nosso grupo para a candidata Catarina, que era do grupo do governo. O nosso partido, o PSD, o presidente do partido abriu, ele deixou em aberto qual candidato a gente não teria assim uma obrigatoriedade de apoiar o candidato A ou o candidato B. Então, a minha opção do nosso grupo político foi apoiar a candidata Catarina Guerra, né? Você vai ser deixando bem claro, você vai ser oposição ou situação, prefeito Arthur? Nem oposição, nem situação. Nós vamos trabalhar as políticas públicas que beneficiem a população. Lucas, eu acho oposição é muito radical, né? Porque a minha experiência de vereador lá no município de Amajari, eu aprendi muito, né? Então, no momento que a gente ser oposição, a gente tem que ser uma oposição coerente, né? Uma oposição que traga o benefício, que seja de benefício para a população, e na hora que a gente ser situação, na hora coerente mesmo, né? Então,
A gente vamos trabalhar isso muito na coerência, trabalhar muito na questão de trazer o benefício para a população. Vereador, o senhor se coloca como um possível candidato em algum lugar na mesa da diretora? Olha, Lucas, eu tive a grata satisfação de ser presidente da Câmara do município de Amajari. Estou preparado, se assim o grupo aceitar, na verdade, né? Nós somos aí 11 vereadores novatos, onde a gente conversa bastante. E estou com o meu nome à disposição. Se caso precise, eu tenho certeza que a gente estaria e estará preparado para assumir uma função dessa tão importante. Mas o senhor está se articulando para isso? Não, eu só estou dizendo que eu já fui e estou preparado, né? Caso isso aconteça. Diante dos nomes que se apresentaram, né, pelo menos é o que se fala nos bastidores, do lado do prefeito Arthur, acho que provavelmente o mais indicado, o mais cotado seria do Vavá do Tianguá. Do outro lado, o Genilson Costa, né, apoiado pelo governo. O senhor, qual o senhor acha que é mais preparado? Se vai ter algum voto do senhor, um desses dois? Lucas, a gente estamos escutando muito ainda, né? Ainda falta 30 dias para a eleição. A gente já conversou com uma conversa rápida com o Vavá, já conversamos com o presidente Genilson, já conversamos com outros candidatos a presidente da Câmara, e estamos escutando, ouvindo o que eles traçam melhor para a população, né? Nos nossos votos a gente sempre fala na questão da gente fortalecer as audiências públicas nos bairros, da gente fortalecer as sessões itinerantes, né, que é muito importante, o papel do presidente levar uma Câmara mais perto à população de Boa Vista. Então, esse primeiro momento a gente está escutando, né, não tem nada definido. Existe pelo menos nessa eleição agora, foram vários vereadores que se consideram evangélicos, né, se declaram evangélicos, e você é um dos que se declaram evangélicos. Houve essa conversa para meio que formar uma bancada com pautas específicas para o público evangélico? Não, comigo não. Nós tivemos uma reunião rápida, apenas uma reunião, né, mas onde tratamos muito a questão da gente criar uma bancada evangélica, mas essa só foi uma conversa mesmo, né? Não teve nada consolidado, né? Mas hoje nós temos em torno de 7 a 8 vereadores evangélicos. Vamos criar um bloco muito forte, muito consolidado dentro da Câmara Municipal de Boa Vista. Você recebeu mais de 2.180 votos. Sendo mais exato, 2.183 votos. A tua base é a base, no caso, dos teus amigos, os teus colegas alunos e funcionários lá da Estácio? Isso, exatamente. Ao longo desses 22 anos trabalhando na empresa, a gente criou um vínculo muito grande de amizade, né, Lucas? Juntando com o deputado Éder também, que foi um amigo, um parceiro que juntou o seu grupo. A gente, por estar sempre perto das pessoas e criar esse vínculo de amizade, porque você não consegue ter essa quantidade de votos só por ter em 45 dias ou porque um deputado está apoiando. Não, você tem que ter um histórico, você tem que ter amigos, você tem que ter pessoas que acreditem nesse projeto. E graças a Deus nós tivemos pessoas que acreditaram nesse projeto. Como é que você pretende lidar com as críticas, né? Aqui em Boa Vista são 470 mil pessoas, né? É uma população assim, muito maior do que o teu município de Amajari. Como é que você pretende lidar com essa pressão? Temos que estar preparado. É normal da política, né? Essas críticas lá no município da Amajari tinha muita crítica. E era mais próximo da população. E mais próximo, então no interior o eleitor está muito próximo de você, ele está no seu dia a dia. Então nós que fomos eleitos pelo voto popular, nós temos que estar preparados para as críticas e saber levar, né? O que a gente as críticas construtivas que a gente poder aproveitar, a gente, é claro, tem que aproveitar para melhorar. Tem críticas que a gente sabe que são críticas sem fundamentos nenhum, mas é normal no meio da política. Muito bem, gente. Falei aqui com o vereador Thiago Saraiva, do PSD, vereador eleito, né, para o seu primeiro mandato como vereador de Boa Vista. Já teve passagem aí pelo município de Amajari, a cidade onde ele nasceu e foi criado. Muito obrigado, vereador, por ter aceitado o nosso convite, deixar sempre a porta
aberta para o senhor divulgar o seu trabalho, né, e desejar boa sorte para você representar essas mais de 470 mil vidas aqui na capital. Obrigado mais uma vez, meu amigo Lucas. Estamos à disposição para vir aqui mais vezes, né? Mais uma vez, parabenizar o seu programa, o seu podcast. É muito importante deixar as pessoas, deixar o político mais perto das pessoas. E essa rádio que ela tem muitos ouvintes, né? Então tem um número muito grande assíduo de ouvintes que está escutando lá no interior, lá no seu táxi lotação, a senhorazinha fazendo seu cafezinho, numa hora dessa está escutando você entrevistar os candidatos, escutando o Thiago Saraiva, e aqui é um canal, um mecanismo de a gente agradecer, né? Então eu tenho que agradecer primeiramente a Deus por deu essa oportunidade de ganharmos a eleição, agradecer a todos os 2.183 eleitores que depositaram na gente esse voto de confiança, mas dizer que hoje nós somos vereador de todos os 470 mil habitantes do município de Boa Vista, né? Vamos trabalhar para as políticas públicas chegar com ênfase em todas as pessoas do nosso município de Boa Vista. Agradecer mais uma vez o meu amigo, meu parceiro, meu irmão, o deputado Éder Lourinho, que acreditou nesse projeto, e a todos que acreditaram de uma forma ou de outra que esse projeto ia dar certo e deu certo. Muito bem, gente. Agora, o nosso segundo entrevistado, ele nasceu aqui em Boa Vista, tem 39 anos, é casado, policial penal, é evangélico e também ele é analista de sistemas, gente. Em 2024, ele decidiu disputar o cargo de vereador e recebeu 2.046 votos, sendo o 22º mais votado da eleição desse ano aqui na capital. E recebo aqui no Papo de Redação o vereador reeleito David Carneiro, do União Brasil. Seja muito bem-vindo, vereador, ao nosso podcast. Lucas, é uma satisfação estar com você aqui para conversar, para a gente poder apresentar um pouco de quem é o David Carneiro, que agora está aí perto de assumir, tomar posse, ser diplomado, para representar a população da capital de Boa Vista. Você está ansioso para assumir como vereador? Novembro eu estive mais ansioso. Parecia que o mês de novembro não ia acabar. Mas estamos conseguindo já controlar, algumas coisas a gente está adiantando, planejamento. Eu sou muito de projetar. Uhum. Então, quando eu estava ansioso, eu já fiz um planejamento de 2025 completo, colocando datas, projetando. A ansiedade eu vou descarregando ela em trabalho. Então, já vou protocolar algumas indicações de leis, projetos, e aí isso vai fazendo eu controlar a ansiedade, trabalhando. E o que você está preparando aí já para, assumindo o dia 1º de janeiro, o que a população pode esperar de você? Que tipo de projetos e indicações você vai apresentar? Pronto, nós ganhamos a eleição levantando uma bandeira da criança como uma causa política. Eu entendo que é importante nós investirmos na base. A capital de Boa Vista ela é conhecida por ser a capital da primeira infância, mas eu entendo que com a migração, vários problemas, a gente meio que esse protagonismo ele está enfraquecendo devido a várias problemáticas. Nós temos ainda lista de espera, né, para creche, nós temos uma violência contra a criança que assusta, né, na nossa capital, que é uma capital ainda pequena em relação a capitais que já não tem lista de espera, que tem um trabalho, né, contra a violência de combate contra a criança. Nós temos apenas 3 conselhos tutelares. E é incrível que é uma disputa imensa agora. A eleição para conselheiro tutelar foi algo que assustou, né? A quantidade de pessoas indo votar, mas esse interesse ainda não demonstrou investimento ainda, né? Uhum. Então, são apenas 3 conselhos tutelares e na campanha eu tive a oportunidade de conversar quando eu falei da causa, do tema, das problemáticas, pessoas se levantavam, né, conselheiros tutelares, e falavam as dificuldades, né? Então, foi algo que eu percebi que eu preciso levar a criança como uma causa política, né? Nós temos a causa animal, que hoje ela é uma bandeira política,
muito bem representada por vários políticos, seja aqui na capital, que já tem políticos da causa, seja no Brasil. Né? Mas eu entendo que a criança também precisa ter representantes que levem isso como causa. Tem muita coisa para se fazer relacionada à criança, e investindo na criança eu entendo que vai fazer nós economizarmos em construções de cadeia, economizar em construções de muitas coisas, dependendo, né, de nós começarmos uma cultura preventiva, uma cultura de conscientização, vai fazer com que a gente possa evitar problemas futuros. Então, essa é a minha pauta, é o que está no meu coração para a gente trabalhar e representar bem o povo em relação a essa causa. Além da educação, além das crianças, né, desses direitos das crianças, quais são os outros tipos de causas que serão as suas prioridades nesses próximos 4 anos? Bom, eu tenho essa causa política que eu estou sendo cobrado, mas a gente também entende que a população, uma capital, um estado, ele tem tripés, né? Eles têm bases que são essenciais para qualquer sociedade, né? Que é agricultura, educação, segurança pública e saúde. Então a gente tem sim experiência e a gente tem como já projetos e ideias, né, para poder avançar e colaborar junto ao executivo, colaborar com a fala. Um vereador, eu vejo muita gente falando na fiscalização, não, meio que diminuindo, né, o vereador. Eu percebo que às vezes a pessoa fala, não, um vereador só fiscaliza, né? Mas um vereador, ele pode falar, e a fala de um vereador repercute. A fala de um vereador pode até repercutir mais que a fala de um vice-prefeito, exemplo. Porque se o vice-prefeito, né, eu vou entrar até numa polêmica aqui, mas tu tende a concordar, vamos chegar, isso aqui é lógica. Se um vice-prefeito não concordar com uma atitude do prefeito, que vá, às vezes, que o vice-prefeito está enxergando que aquilo não vai ser bom, né, ele vai ficar calado, porque ele é vice-prefeito ali, né, e se ele falar, vai criar um caos. O vereador, ele ali já consegue falar e repercutir na opinião pública e repercutir na sociedade que aquilo não vai ser bom para a sociedade. Então, além de fiscalização, eu acredito que a tribuna, a mídia, é algo que um vereador tem acesso e tem a oportunidade de cobrar, de falar, né, de levar a sociedade a refletir também sobre temas, sobre posicionamentos, sobre algo que vai se fazer, que quem vai ser beneficiado é a própria população, né? Ou não. E, assim, hoje, atualmente, você vive de quê? Você vive só do seu salário de policial penal? O que você faz da vida? Bom, vamos lá. Em 2000, eu sou policial penal desde 2012. Então, lá nós iniciamos um trabalho onde nós buscamos uma representatividade. Então, nós participamos ali da criação do Sindicato dos Policiais Penais. Eu sempre na parte de estratégia, nos bastidores. Então, ali nós construímos um grupo e ali a gente começou a fazer um trabalho de muitas conquistas. Como eu falei agora, antes de estar no ar, eu falei para você que nós conseguimos transformar essa carreira numa carreira de polícia. Depois veio o concurso público e lá a gente conseguiu, em 2022, nos organizar e eleger um deputado estadual, né, o Harrison Barbosa. E aí o Harrison Barbosa pôde me levar para a Assembleia para estar lá como assessor parlamentar dele. Então, hoje, atualmente, eu estou como assessor parlamentar do deputado Harrison Barbosa, que foi uma construção que nós trabalhamos e estou lá, graças a Deus, também ajudando ele lá nesse 2 anos agora, que vai fazer 2 anos de mandato como deputado estadual. E ele é teu padrinho político? Eu não sei se é padrinho político, a gente fala que a gente é irmão, né? A gente fala muito de irmão porque a gente tem... ninguém acreditava, né, no Harrison. E incrível que até em mim também ninguém acreditava. No União Brasil ganhava todo mundo, menos o David Carneiro. Então isso faz com que a gente tenha uma cumplicidade, né? Onde a gente olha um pro outro e fala, meu irmão, é só nós dois mesmo, nós somos dois doidos, né? Existe muito isso, essa parceria, essa coisa de família, né? De irmão, porque... trabalho, é algo que às vezes a pessoa não acredita no teu sonho. Em 2022, na campanha de deputado estadual, uma campanha muito difícil. Imagine você,
um filho de Francisco, um filho do seu Raimundo, querer disputar a eleição contra grupos que usam estruturas, secretarias, usam empresas, usam um grupo de empresários, né? Não estou dizendo que isso é errado, estou dizendo que a competição, ela é assim. Você tem que ter pé no chão para saber, né, com quem você vai disputar, e saber o seu tamanho, saber a sua realidade e ter estratégias para poder alcançar o coeficiente eleitoral, alcançar a cadeira, saber escolher o partido. Então, eu não... Padrinho é algo que às vezes fica muito fácil, assim, muito de... Mas existe sim uma cumplicidade, uma lealdade, onde a gente falta arrancar os cabelos para ganhar a eleição junto, corre para um lado, corre para o outro, né? Então tem essa parceria, sim. Mas você andou também muito com o deputado federal Pastor Diniz, né? Pronto, como é que aconteceu isso? Na verdade, a gente andou com o Nicolete. Então, a gente foi muito parceiro do Nicolete. Eu tenho eleitores que... se pegar o Nicolete, puxa a orelha dele, porque votou por conta do David Carneiro, por conta do deputado estadual Harrison Barbosa. Então, nós tínhamos lá atrás uma parceria. Então, na reta final, não pude andar com o Nicolete mais, porque ele focou mais na campanha da irmã e na disputa que aconteceu no Partido União. Então, eu me vi ali numa situação precisando de um parceiro, né? A reta final começa a ficar algo muito difícil e o Nicolete já estava focado na disputa que ele estava tendo, né, contra a Nacional, né, para se viabilizar e também cuidando da campanha da irmã dele, candidata a vereador pelo meu partido. Foi aí aonde eu precisei de um acolhimento, ele não pôde nos acolher, e aí o pastor Diniz, ele acabou nos ajudando na reta final, e a gente conseguiu se viabilizar e ganhar a eleição. Então, de última hora, a gente tive que soltar a mão do Nicolete e fechar uma parceria com o deputado Diniz, né? Aonde a gente está fazendo planos, projetando agora. Estive até em Brasília, até conversando com o Nicolete, ele... David, você tá com quem agora? Eu falei, rapaz, agora eu tô com o Diniz, né? A política, ela é assim, ela é como uma nuvem. Você olha hoje para uma nuvem, ela tá... Amanhã vai olhar de novo, ela já mudou tudo. Então, a gente também tem que entender que é muito rápido, a política muda. Mas a gente tem que procurar manter a palavra, manter a lealdade, manter valores. Porque um homem, quando ele perde seus valores, ou como ele é conhecido por ser desleal, aí isso é muito ruim para a política, não somente para a política, para qualquer tipo de relacionamento. Ninguém gosta de deslealdade, de mentiras, né, ou de falsidades, né? Então, independente da política, a gente tem que manter uma postura de lealdade, entendendo que é tudo muito híbrido, né? Tudo muito volátil, pode mudar muito rápido, né? Agora, falando nesse assunto de guerra que envolveu aí Nicolete e Catarina, né, que União Brasil, ele tinha uma pretensão de eleger pelo menos uns 3 vereadores, né? E acabou elegendo apenas um. E uma dessas pessoas que eram, pelo menos, a expectativa de eleger era a irmã do Nicolete, né? No meio disso tudo, você acreditava que poderia conseguir ser a única pessoa, no final dessas contas todas aí, como o vereador eleito pela União Brasil, no meio dessa guerra toda? Não só acreditava, como eu ainda era ousado de falar que eu seria o puxador, né? Então, eu cheguei a falar pro presidente do partido, eu falei, olha, investe em mim que eu serei o puxador do partido, né? E o que aconteceu foi que 6 ou 5 candidatos na distribuição do fundo acabaram, né, recebendo mais valores do que eu. Isso compromete muito a campanha. Você tem que ter uma logística, tem que ter uma estrutura, gasta-se muito, porque combustível, e você vai, material gráfico, eu estou pretendendo, acho que montar uma gráfica aqui, meu irmão. Enfim, a gente acabou sendo desidratado. No final das contas, eu falei, rapaz, o puxador de voto ou estão acreditando demais e querem que eu diminua, ou realmente não estão acreditando. Então, mas eu desde o início cheguei a comentar, olha, eu vou puxar. E é tão verdade que nós fizemos 2 cadeiras, porque é importante entender que existe a regra que começou a valer em 2022, que é 80/20. Você tem que fazer 20%, né, do coeficiente eleitoral. Se o segundo colocado fizesse 1.500 e alguma coisa, que era o coeficiente eleitoral, nós teríamos a
mais um candidato, porque nós fizemos a cadeira, mas ele não foi feito o coeficiente eleitoral. Então, a União realmente fez 2 cadeiras, mas o candidato, o segundo colocado, precisaria fazer coeficiente eleitoral para poder ter direito à cadeira. Vereador, essa campanha foi muito turbulenta e eu acho que muito para o senhor, né? Porque, veja bem, além dessa guerra toda que teve, né? Teve uma investigação da Polícia Federal em que chegou, inclusive o senhor chegou a ser preso por uma acusação de suposta compra de votos, né? Que o senhor agora está respondendo isso em liberdade. E existiu um candidato que ficou como suplente, né, nessa eleição, que agora está requerendo a vaga de vereador, né? Que no caso é o Leonel Oliveira. Que está usando exatamente esse mesmo argumento para poder tentar tirar o senhor do mandato e se colocar, né, como vereador no ano que vem. O senhor está tranquilo quanto a essa acusação, essa investigação? Sim, eu estou tranquilo porque o papel do TRE é justamente equilibrar o jogo, né? E, na verdade, tudo que aconteceu desequilibrou mais ainda em meu favor. E a gente mostrou que com tudo desfavorável, né? Acontecendo aquilo lá, que foi a PF está fazendo o seu papel, e aí numa transigência de trânsito lá, acabou que a gente, né, a PF ela tem que fazer, ela tem que realmente ser, tem que ter austeridade, senão não tem como dar conta de mostrar a força do trabalho. Você acha que a PF agiu corretamente? Correto, porque tem que ter austeridade, né? Então, mas se tem a suspeita, tu vai dar o direito da dúvida. Num momento eleitoral, você não pode dar o direito da dúvida. Faz o trabalho, aí vai se provar, e aí a gente tem que confiar na justiça, não tem jeito. Né? Mas eu tenho uma confiança porque o papel do TRE é equilibrar o jogo, é fazer com que o pequeno tenha a condição de ganhar. E desde lá para cá, as eleições elas vêm evoluindo para isso, para dar a condição da pessoa que não tem dinheiro, para dar a condição das pessoas que querem que às vezes, né, o gari seja um candidato, um representante. Então, eu confio muito no sistema eleitoral, como eu falei para você agora há pouco. Eu tive a experiência de poder trabalhar, né, no TRE, né, como técnico de transporte de urna. Fui lá para a maloca do Manalai, levei a urna eletrônica, fui no primeiro turno, fui no segundo turno, então acompanhei lá todo o sistema, o treinamento. Então eu sou um admirador do nosso sistema eleitoral e também das regras. Então o TRE, as eleições, elas vêm evoluindo para favorecer realmente para o jogo equilibrar. E é do jogo o nosso parceiro. Inclusive não foi só ele que entrou, foi o Melk e aí ele também entrou. É do jogo também eleitoral eles tentarem, né, se achar, não, eu quero tirar ele para eu poder assumir. Isso é do jogo eleitoral. Quem está disputando tem que entender isso, que você tem que estar preparado para se defender, você tem que estar preparado para cumprir as regras, para fazer a prestação de conta, para passar pela aprovação. Então, assim, não é fácil, mas eu entendo que o sistema está cada vez mais favorecendo os pequenos para que a população tenha a sua representatividade, independente de poder aquisitivo ou de grupos, né? Então, eu sou um admirador e estou confiante que a gente vai poder estar exercendo esse mandato, fazendo o que a gente está se propondo a fazer. Mas o senhor se sentiu constrangido com essa situação toda, inclusive com a divulgação da sua foto como Pronto, fechado? agora aí eu quero colocar que já não tem a ver com a PF, tem a ver com a minha secretaria, né? Inclusive eu tive a oportunidade de conversar com o governador, né? E até explanei isso, né? Não houve um respeito, principalmente com quem é de lá da casa. Sabiam que eu ia passar por uma audiência de custódia, ou seja, né? A gente vai... Hoje existe uma parceria, né, da Polícia Federal com o sistema prisional. Então, quando há o flagrante ali, e você não fica na Polícia Federal, você fica a uma parceria. Você vai para penitenciária agrícola. E ali você já é condenado. Então, não esperaram nem a audiência de custódia. Já colocaram lá para eu passar pelo cadastro. E não somente, além de colocar para eu passar pelo cadastro do Canaimé, pegaram a minha foto e já divulgaram. Perceba que foram 3 vereadores que tiveram, né, situações com a Polícia Federal. Mas só quem apanhou foi o David Carneiro,
né? E com a ajuda da minha secretaria, não sei quem foi, mas foi de lá que eu tirei a foto. E aí que divulgaram, né? Divulgaram foi a foto grande, não foi a foto pequenininha, né? Não, da tela do sistema Canaimé, né? Eu acho que é preciso rever isso no sistema prisional. A legítima defesa, ela é um direito adquirido da democracia e a gente não pode usar o sistema prisional para estar condenando a pessoa se ela ainda tem ainda que passar pela justiça, né? Se ela ainda é alguém que ainda vai passar pelo devido processo legal. Então a única coisa que eu fiquei triste foi de companheiros, pessoas que me conhecem, né, que poderiam ter ali sim deveria ter o bom senso e não teve o bom senso, né? E ainda assim, apesar dessa situação toda, isso que ocorreu na semana da eleição, o senhor conseguiu 2.046 votos. Você acha que essa situação toda atrapalhou a sua votação final? Atrapalhou. Eu ainda tive que fazer visitas, né? E eu fiquei muito feliz porque as pessoas que realmente acreditavam, elas só falaram, olha, eu tive dificuldade, muitos não quiseram votar, mas a gente fechou aqui na família, foi indo e a gente conseguiu desidratar aí uns 500 a 700 votos com toda essa confusão aí, porque foi incrível como repercutiu muito, né? Eu vi que isso foi, como havia uma disputa pela cadeira, né? Existia muitos partidos ali, eu acho que é até do jogo também. Eu acho que, rapaz, não vai ganhar não depois disso, né? Mas para você ver como a gente fez um trabalho perto das pessoas, com famílias, com amigos, que nos deu essa credibilidade de elas a confiar e assim, mesmo com tudo que aconteceu, depositar esse voto de confiança no David Carneiro. E que tipo de coisas, projetos que você apresentou para os seus eleitores, né? E que você conseguiu convencer aí mais de 2.000 pessoas a votar no senhor? Pronto, a gente, primeiro, nossa história, eu acredito que as pessoas elas precisam se identificar com você. Então, eu sou um filho da terra, sou um boavistense, filho de 2 maranhenses, meu pai de Tuntum, minha mãe de Poção de Pedras. E a primeira coisa foi buscar essa identificação com o povo mais simples, porque o meu eleitorado ele é periferia. Santa Teresa, Pintolândia, Tancredo Neves. Então houve, primeiro momento, essa identificação. Depois o preparo. A gente contou lá que nós estamos preparados. Eu sou um cara que eu fiz faculdade de matemática, de economia, formado em análise de desenvolvimento de sistema. Então a gente tem um preparo e uma condição para poder também dar uma resposta, ter um know-how para poder convencer, ter articulação política. É preciso estar preparado. Hoje em dia as coisas estão evoluindo muito rápido. Aquele que não está preparado não vai saber lidar com os desafios hoje das grandes cidades, que nós já estamos já a um passo de já entrar para a categoria de grande cidade. Então é necessário também ter esse preparo. E a causa da criança, que foi algo que as pessoas se espantaram por não ter ainda um vereador da causa, né, que colocasse os dilemas que nós colocamos, porque existe muita coisa bem feita pela prefeitura, mas tem coisa que dá para melhorar e foi o que a gente tocou. Eu quero falar aqui sobre um tema que a gente falou muito sobre organizar o Conselho Tutelar, fortalecer o Conselho Tutelar para atender melhor, para acompanhar, né, as questões de abuso. E eu recebi depoimentos, recebi feedback. Minha filha foi abusada. E aí o abusador tá solto. Então... O senhor tá deixando isso hipoteticamente, né? Porque o senhor não tem filho, na verdade, né? Não. Não, porque do jeito que o senhor falou aí, foi como se fosse... minha filha foi abusada. O feedback do eleitor, né? Eu sim. falei, eu recebi o feedback. Claro. Isso. Eu recebi o feedback do eleitor falando assim, vereador, ele falou na época, David, a minha filha foi abusada, a minha neta. Então foram feedbacks que a gente recebeu e que ali foi uma bolha que a gente conseguiu abraçar e existe uma expectativa. Por isso que eu já consegui levar o projeto Anjos da Guarda para o prefeito, apresentei para ele inicialmente, levei para Brasília esse projeto Anjos da Guarda, que é a gente criar uma força-tarefa para poder somar forças, polícia militar, polícia civil, polícia penal,
conselho tutelar, guardas municipais, e a gente ter, né, um trabalho de combate a todo tipo de violência contra a criança. Isso fazendo um acordo de cooperação técnica bem organizado. Então, eu já consegui desenhar isso. E a gente vai iniciar os trabalhos para tentar unir as nossas forças, né, com os parceiros, com deputados federais, senadores, prefeitura, governo, em prol de algo que é, além de bonito, mas é algo que não é só demagogia, é algo que tem um efeito. Você resgatar uma criança, você acolher, você está investindo no futuro e que está à porta. Muito rápido, nós já vamos estar, daqui a pouco, com 10 anos. E aí? O que nós planejamos para 10 anos de Boa Vista com essa imigração que não para? Né? Hoje, o migrante, ele está tendo uns filhos que já é roraimense. Uhum. E aí, daqui a pouco, nós vamos ter nossos filhos, eles vão estar, papai, tá aqui meu namorado. Papai, tá aqui minha namorada. Aí, como é seu nome? Javier. Não tem jeito. Isso já é algo que a gente... os desafios que já estão à porta. Então, eu vi muita gente com um discurso de que tem que fechar a fronteira. Fechar a fronteira. Tem que... quando mudar o presidente lá, os venezuelanos vão voltar. Não, irmão. Pode considerar já roraimenses. Então, é importante encarar os desafios da nossa cidade com realidade, sem ilusão, sem demagogia, porque os problemas não vão parar de estar à nossa porta. Vereador, eu queria saber um pouco da tua origem também, né? Você nasceu em Boa Vista, você falou aí que você é filho de pais do Maranhão, né? Eu queria saber se você é de uma família humilde, rica, de classe média, como é que foi a tua infância e como é que você chegou até aqui? Olha, eu não era rico, mas também não era pobre, né? Eu costumo até dizer que a minha esposa, ela me mostrou o que era pobreza, né? Porque aí foi que eu vi, eu falei, não, eu tenho uma condição boa, né? Meus pais montaram um barzinho, chegaram para cá para ser autônomos, né? A convite do meu avô. Meu avô saiu daqui para ir lá pro Maranhão, né? Vamos para lá, que lá que é terra boa, terra do garimpo, e aí é sempre aquela, né? Vendendo peixe daqui de Roraima com ouro, né? Enfim. E aí, meu pai veio... Não, vamos só conhecer. Vieram só visitar. Nessa de visitar, não foram embora mais. Venderam tudo e aqui ficaram. Venderam o que eles tinham lá e aqui ficaram. Então, a gente chegou aqui em 85. Nasci aqui. A mãe veio grávida, inclusive. Quase que eu era maranhense. Não nasci lá por alguns meses, né? E a minha história toda é aqui. Meu pai, ele montou um barzinho, né? E lá tocaram a nossa vida lá nesse boteco, tudo, né? Foi através desse empreendimento. Depois meu pai trabalhou como taxista. Então minha vida foi simples, mas eu dou graças a Deus, nunca faltou nada, né? O que eu queria para estudar, comprava, dava um jeito para fazer um curso. E eu tive, assim, um apoio que deu um conforto, sim, que me deu a condição de aproveitar, de passar em vestibular, de estar estudando, de estar adquirindo conhecimento. Vereador, o senhor se declara de direita, esquerda, de centro? Alguma coisa que... algum desse espectro político você identifica? Eu declaro, agora eu admiro essa pauta aqui no nosso estado. Eu vejo muito desconhecimento sobre o que é direita, o que é esquerda, o que é centro. É importante a gente frisar, né, que a gente pode ser... em alguns espectros a gente pode ser esquerda, outros espectros não. Como assim, David? Na economia, você vai ser de direita ou de esquerda? Então, assim, exemplo, uma pessoa de direita, ela economicamente falando, ela quer um Estado menor. Ela quer menos interferência do Estado, mais privatizações, não é verdade? Então, às vezes, tem pessoas que são de direita e eles aprovam mais um crescimento do Estado, aprovam mais aumentos de salários, aprovam mais aumento de secretarias, aumentos de ministérios. Então, isso são espectros de esquerda, mas que eu vejo muito políticos de direita, né, apoiando isso, né? Apoiando isso. Então, o conceito, ele está muito da linha ideológica entre Lula e Bolsonaro, e não de que de fato é. Uhum. Né? A gente estudando, a gente percebe que
o Lula não é muito alinhado às pautas de esquerda. E a gente percebe que também o Bolsonaro não é muito alinhado às pautas de direita. Olha que coisa interessante, né? Então, assim, dentro do estudo sobre o que realmente eu penso sobre política, eu sou mais centro-direita, né? Realmente sobre estudando economia, pautas, existe o progressismo, né? E tem político de direita que é progressista nos costumes. A gente não é progressista, eu sou conservador nos costumes, né? Então eu entendo Depende muito de cada área, né? Depende muito. Então é muito complexo a gente definir, eu sou de direita, sendo que existe existe conhecimento e desconhecimento da população. Então acredito que é papel também dos políticos começar a fazer a população entender o pensamento de direita, né, o pensamento de esquerda, porque muito político, muito dos trabalhos de governadores, de prefeito, são trabalhos de linha de esquerda. Porque aquilo que é social, né, a cesta básica, a entrega do peixe... Dos brinquedos também, né? Essa inclusão social, ele é um pensamento de esquerda, né? E eu acredito que não tem como ainda você querer um Estado menor. Nós não estamos preparados também para aquilo que a direita ela sonha, que é um Estado menor, que é a liberdade. Então perceba que é muito complexo e a sociedade ainda não está preparada, apesar de a todo tempo existir essa cobrança direita e esquerda, né? Mas nós não estamos preparados. E as eleições agora municipais, elas provaram um crescimento do centro. Não sei se tu chegou a perceber, né? Os partidos que mais fizeram prefeito foram partidos ligados ao centro, né? Então é interessante isso que a gente percebeu também. Rapidamente, você vai ser oposição ou vai ser aliado do prefeito Arthur na Câmara? Eu estou independente ainda, porque, como falei, ninguém acredita. Eu acho que ninguém estava contando com o David Carneiro nas projeções lá. Eu acho que estavam alinhando, já estava tudo alinhado. Não, aqui do União vem aqui, aí já vai ser minha base. Não, vai vir esse aqui, que já vai ser a base do governo. Eu acho que estava tudo certo. Aí chegou o David Carneiro lá. Então, assim, eu preciso ainda ver o que cada um está enxergando de mim, que eles estão surpresos com a chegada do David Carneiro. Então, foi uma quebra de expectativa. Então, eu ainda não tenho um posicionamento, né? Eu tenho o meu posicionamento, o que eu quero fazer como vereador, e eu acredito que isso vai ficar mais lá para frente, para a gente entender como que a gente pode trabalhar, né? Se com oposição ou com posição. Você vai formar alguma chapa para a mesa diretora da Câmara? Bom, houve um café da manhã e uma pessoa se lançou candidato. Eu também me lancei, porque a era presidência. A presidência da Câmara. E eu achei muito cedo, mas eu não podia sair dali sem uma posição, como voto, né, da pessoa que se lançou lá como candidato à presidência, né? É algo que eu vou falar para você. Até esse mês de dezembro, os movimentos, as estratégias, né, estão acontecendo. E a gente tem que observar também, a gente é muito novo, vereador novato, quem é mais antigo, ele olha com um olhar de desconfiança, de criancinha, né? A gente é as criancinhas, não tem jeito. Nós somos os já reeleitos, são os mais experientes, já tem caixa, né? Tem know-how. E aí, por mais que a gente, né, não ache ruim, a gente ainda é a criancinha no jogo ainda, né? Tem que amadurecer. Então a gente também tem que saber enxergar isso também. Mas você não descarta disputar uma presidência? Olha, eu vou falar para você, eu estava mais empolgado lá no início. Eu estava mais empolgado com o projeto, com o planejamento todinho. Eu precisava, né, de ser abraçado em algumas coisas. E aí, como não aconteceu, aí eu dei uma desanimada. Apesar de eu ter ido em Brasília lá e tentado ainda outros meios lá, mas aí eu estava muito mais empolgado no começo, que eu estava com planejamento e aí não deu certo, mas... Mas pelo menos algum cargo na mesa diretora? Vamos buscar. Vamos buscar para a gente ver onde a gente se encaixa. Eu acredito que a representatividade dos partidos influencia muito, né? Então, exemplo, um partido que fez 4 vereadores, ele vai querer ter um peso maior, né, na mesa. E assim, eu entendo isso, que essa representatividade dos partidos, ela acaba tendo uma influência maior nessa questão do jogo eleitoral, né, na disputa de uma mesa.
Tá certo, eu falei aqui com o vereador David Carneiro, do União Brasil. Muito obrigado, vereador, por ter aceitado o nosso convite para estar aqui, para falar um pouco sobre você. E a você que acompanha aqui o nosso papo de redação, eu sou o Lucas Luquezzi, convido para você acompanhar a edição de amanhã também. Nós temos uma entrevista marcada com o vereador Júlio Medeiros, do MDB, atual líder do prefeito Arthur na Câmara. E fica o nosso convite para você acompanhar a partir das 6 da tarde aqui no Grupo Folha. Amanhã, gente, com os trabalhos técnicos de Fabiano Lopes, Rio Ferreira, John Hudson e Adão Figueiredo. Fique com a gente aqui no Papo de Redação amanhã às 6 da tarde. Né, a gente está dando um tchau para você hoje, né, mas amanhã a gente está de volta às 6 da tarde, se Deus quiser. Um grande abraço e até a próxima.